Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre a Europa Oriental, uma porção bastante interessante com peculiaridades físicas, econômicas e sociais muito diferentes da Europa Ocidental, que é uma área bastante dinâmica economicamente e com grande influência cultural e econômica mundial no planeta. A princípio, nós precisamos lembrar algumas características gerais da Europa Oriental. Primeiro, ela está do centro, ela se localiza do centro da Europa no sentido leste europeu, tem aspectos muito divergentes em relação ao oeste, como por exemplo, comparando sempre com a região oeste ou ocidental da Europa. Logo, ela é menos desenvolvida, tem uma industrialização tardia, ela se formou pela desintegração de impérios como o Império Russo, Império Sérvio, Império Turco-Otomano e Austro-Húngaro. Se formou também alguns países pela desestruturação da famosa Iugoslávia, que foi um país que existiu exatamente no contexto, no período entre guerras. Nós temos também o domínio soviético durante a Guerra Fria, por um longo período, desde o período da Guerra Fria, que começa após a Segunda Guerra Mundial até 1991, os países da Europa Oriental ficaram sob influência da economia soviética, portanto foram países socialistas, perfeito? Nós vamos ter também novos países que vão surgir após o fim da União Soviética e, claro, também você vai ter a formação da Comunidade dos Estados Independentes e, claro, tem menores índices socioeconômicos se comparado à Europa Ocidental. Perfeito? Em relação aos aspectos naturais, ela está localizada no leste do europeu, está entre dois paralelos, o Círculo Polar Ártico ao norte, o Trópico de Câncer ao sul, está predominantemente na zona temperada norte, tem uma diversidade climática. A Europa Oriental, não esqueçamos, tem um clima temperado, predominantemente continental, apesar de existência de vários tipos de clima, mas o que predomina é o temperado, Não esqueçamos que ela também tem uma vegetação, um bioma bastante diferenciado, como a taiga, estepes e as florestas temperadas, um relevo com predomínio de planaltos, planícies e, claro, principalmente montanhas, como nós percebemos aqui, com destaque para os montes Urais, que dividem a Europa, como um todo do continente asiático. Temos o Cáucaso, os Cárpatos, os Balcãs, assim como os Alpes escandinavos. Perfeito, além da presença de planaltos, planícies e até áreas de depressão. E a hidrografia é bastante densa, com destaque para os rios Don, Ural, Volga e Danúbio. Em relação à questão, a sua composição é composta por diversos países, como a Albânia, Bielorrússia, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Geórgia, Hungria, Letônia, Chipre, Azerbaijão, Lituânia, Macedônia do Norte, Moldávia, Montenegro, Polônia, República Tcheca, Romênia, Rússia, Sérvia, Turquia, Ucrânia e Armênia. Perfeito? Não esqueçamos seus aspectos populacionais, tem uma população de aproximadamente 270 milhões de habitantes, Lembrando que a população europeia ultrapassa, de modo geral, 700 milhões de habitantes. Então, muito mais da metade está na Europa Ocidental, que é a área mais industrializada. A densidade é bastante irregular, com a população aproximadamente 24 habitantes por quilômetro quadrado. A população se concentra nas áreas urbanas. O crescimento populacional está em processo de transição demográfica. Também, assim como é na Europa Ocidental, também apresenta alta transição demográfica, marcado por baixa natalidade, baixa mortalidade, baixo crescimento vegetativo. Temos inúmeras religiões que se destacam nessa área, mas tem o predomínio do catolicismo ortodoxo, que a gente percebe aqui na Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Hungria, Romênia, Sérvia, Bulgária, Macedônia, assim como outras religiões como o catolicismo, os protestantes e até a presença de muçulmanos na Europa Oriental. Perfeito? O idioma também tem uma pluralidade linguística muito grande, Você percebe principalmente o idioma eslavo, se destacando nas áreas da Europa Oriental e, claro, o seu IDH, se comparado à Europa Ocidental, tem um variado padrão de vida, tendo menores índices sociais, Além disso, em relação aos aspectos econômicos,
ela está em processo de transição demográfica, haja vista que por décadas os países da Europa Oriental estiveram sob domínio soviético, tem uma economia de menor desenvolvimento em relação à Europa Ocidental. Alguns países como se destacam em pesca, minérios, agropecuária e, claro, tem um menor nível industrial se comparado à Europa Ocidental. Uma observação interessante, como tem menor nível industrial, consequentemente o desemprego é mais forte no leste. Existe muitos desempregados na porção leste do continente europeu, fazendo com que muitas pessoas fujam do lado leste para o lado oeste, haja vista que existe uma grande dinâmica econômica. E em virtude dessa situação, muitos chefes de estados optaram, por aderir à União Europeia. Tanto é que nós temos ex-países socialistas que fizeram parte, portanto, do domínio soviético, que hoje fazem parte da União Europeia, como, por exemplo, a Croácia, a Eslováquia, a Eslovênia, a Estônia, a Hungria, a Letônia, a Lituânia, a Polônia, a República Tcheca, o Chipre e a Romênia, que atualmente compõem a União Europeia, que atualmente possui 27 países membros efetivos. Perfeito? Haja vista que o Reino Unido saiu recentemente desse bloco. Existe uma divergência regional europeia, não esqueça que a Europa, se comparado com a Europa Ocidental, a Europa Oriental ela tem a presença de ex-países socialistas, a sua agricultura é extensiva, sua indústria é atrasada, tem baixo índice de desenvolvimento humano, enquanto a Europa Ocidental, não esqueçamos, os países são capitalistas, sempre foram capitalistas modernos, com uma agricultura super intensiva, com alto capital, técnicas modernas e indústrias modernas e, claro, possui um melhor padrão de vida se comparado com a Europa Oriental. Perfeito? Dando continuidade a algumas características de alguns países do leste europeu. A Polônia possui um forte nível industrial e faz parte da União Europeia. Os países bálticos, não esqueçamos, Estônia, Letônia e Lituânia possuem forte diversidade étnica e nacionalismo. A Eslováquia está em fase de expansão, sendo que as indústrias estão concentradas ao redor de Bratislava, que é a sua capital. A República Tcheca é a mais industrializada e destaca-se nas indústrias siderúrgicas, metalúrgicas e no turismo. E, claro, nós temos a Hungria, que é justamente um país que mais avançou com a introdução da economia de mercado, mas tem aumentado bastante o desemprego, a insatisfação popular e, claro, infelizmente tem ocorrido o surgimento de grupos rivais neste país. Além disso, nós podemos destacar a Romênia, que possui diversas dificuldades, pois a sua infraestrutura é marcada por uma infraestrutura precária, tem atraso tecnológico, é marcada por fuga de capitais e, infelizmente, atualmente há uma forte diversidade regional, econômica e além da diversidade étnica, assim, infelizmente, com o surgimento de grupos racistas que não aceitam a presença de estrangeiros, tendo fortes movimentos xenófobos aos estrangeiros, que é o ódio ao estrangeiro. Já a Bulgária vem passando por diversas dificuldades, principalmente econômicas e sociais, onde você tem como destaque hoje a crise de empresas estatais, a privatização, a corrupção e o aumento considerável do desemprego. Tudo bem? E uma das dificuldades que você percebe na Bulgária é justamente a questão das secas, muito presente na Bulgária. E para finalizar, nós temos a Albânia, que é um país de economia bastante fragilizado, tem uma economia primária extensiva, marcada por baixo capital, baixa produtividade, técnicas rudimentares, logo é bastante atrasado em relação aos sistemas produtivos e de infraestrutura. E para encerrar, não esqueçamos, os países da Europa Oriental têm bastantes desafios, bastantes dificuldades. Entre eles, nós temos o desemprego, a ineficiência pública, a diminuição da longevidade em virtude do desemprego, a expansão do crime organizado, principalmente na Rússia, o aumento dos problemas sociais, fortes conflitos étnicos regionais, como a gente tem percebido constantemente nas áreas da Europa Oriental, assim como você tem, não esqueça, aos fortes emigrações, onde essas imigrações elas acontecem principalmente em relação ao oeste europeu, ou seja, os russos, os ucranianos, moldavianos, os romênios, os bulgários, os turcos, os bósnios herzegovinos, os albaneses procuram bastante a Europa
ocidental, oeste europeu, em virtude do forte dinamismo econômico representado pela consolidação e pela expansão da União Europeia. Até o nosso próximo encontro e a gente vai por aqui, seguindo sempre na certeza de vencer.